A igreja pretende deste modo restringir o campo da misericórdia. Não pretende deste modo restringir o campo da misericórdia, punindo as pessoas que cometem o aborto, mas sim levá-las a entender que beliscar o dom mais precioso que Deus pode dar a qualquer um de nós, que é o dom da vida. Simplesmente manifesta a gravidade do crime. Como sabemos, a igreja não condena o pecador. Jesus Cristo não condena o pecador, mas condena o pecado. A igreja não está aqui como que a condenar a irmã ou o irmão que cometeu tal ação abominável, mas está aqui a condenar a ação cometida. Manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto, aos seus pais e a toda a sociedade. Como sabemos, quando nós matamos um inocente, não matamos somente o inocente, mas também matamos as aspirações da sociedade, porque não sabemos quem seria esta pessoa, quem seria esta criatura de Deus, este dom de Deus, pois sabemos que cada um de nós neste mundo tem uma missão. E quando nós interrompemos uma gravidez, quando nós matamos um inocente, estamos a matar uma esperança na sociedade, estamos a matar uma convicção, estamos a matar uma voz, estamos a matar um todo espaço existencial daquela pessoa. Temos dito. Muito obrigado, teólogo David Almeida. Agora passaremos por algumas questões deixadas pelos nossos irmãos que nos acompanham. A primeira questão é do senhor João Tavares. A primeira questão é do senhor João Tavares. Muitos países que anunciaram a despenalização do aborto são motivados pelos estupros. Muitas jovens, até mesmo crianças, são estupradas. Não têm educação adequada, não têm condições financeiras e nem nada. Estes devem trazer uma criança no mundo nestas condições. O que a igreja diz quanto a isso? Quanto a isto, obrigado desde já, nosso irmão João Tavares, por estares ali a nos acompanhar neste momento. Que Deus te abençoe com a sua graça. A igreja, quanto a isto, a posição da igreja é única. A posição é esta: não matar. Por quê? Este não matar da igreja, este apelo que a igreja faz para que não matemos os seres inocentes, não tem nada a ver, por assim dizer, com o antes ou depois da gravidez, sobretudo as consequências. Não tem nada a ver com isso. Por quê? A pessoa foi estupradada, sim. A pessoa foi, por assim dizer, aconteceram algumas aberrações, sim. A igreja aceita que isso é humano. Entretanto, cada um de nós tem uma história, cada um de nós surgiu dentro de uma história. E nem todos nós, por assim dizer, nem todos nós que hoje andamos alegres com a vida, antes as nossas mães, na nossa concepção, estavam tão felizes assim. Se conversarmos com cada uma das pessoas com as quais nos encontramos por ali, contando o tipo de passa a expressão da sua história, nós nos damos conta, ou nos daremos conta que há pessoas que nasceram mesmo, são fruto de estupros, por assim dizer. Mas o que a igreja aconselha é criar centros de aconselhamento, de formação psicológica para essas pessoas. Para que essas pessoas, primeiro, sejam ajudadas, por assim dizer, sejam ajudadas pela sociedade, também pela própria igreja. E até porque a igreja sabe fazer é mãe mestra. E sendo ela mãe mestra, tem dentro de si todos os instrumentos, por assim dizer,
que concorrem para uma maior dignidade da pessoa humana. Diante dessa situação que o irmão Tavares nos apresenta, a posição da igreja sempre será esta: não matar, protejamos a vida, independentemente das circunstâncias em que essa gravidez surgiu. Essa é a posição da igreja. Mas também, homens e mulheres, estados aqui, se apegam nesses pormenores, e praticamente esses pormenores são como que os acidentes, e nós sabemos que as substâncias, os acidentes nunca substituirão a substância. E aqui o que muitos estados querem fazer é substituir a substância pelos acidentes. Ah não, mas ele vai nascer assim. E outra questão também é essa, das pessoas que podem nascer por assim dizer, com anemia falciforme e outras deformações físicas e também mentais ou psicológicas. São apenas alguns acidentes dentro da estrutura substancial que é a pessoa humana. São alguns acidentes. Então, por si só, por esses motivos, só por esses motivos e nem por outros motivos, nem por esses nem por outros, a gente deve matar o inocente. Temos dito. A igreja aconselha a chegada deste bebê ao mundo. A segunda questão é da irmã Josefina Afonso. Depois da despenalização do aborto na Alemanha, as pessoas saíram nas ruas festejando com cartazes escritos: os direitos são para os cidadãos e os cidadãos somos nós e não o feto. O que o catequista tem a dizer quanto a esta afirmação? Esta afirmação é uma afirmação egoística. É uma afirmação egoísta ou egoísta porque eles defendem que os direitos são para o cidadão. Cidadão porque ele nasceu, ele cresceu e ele está aí, tem voz e tem vez. Tem voz e tem vez. E por que não dar essa possibilidade, essa oportunidade a outrem? Afirmações, por assim dizer, eu diria mesmo assim, das pessoas que não entenderam a substância, a essência, a natureza da pessoa humana. Diante disso, nós como igreja continuamos a apelar: não hajam motivos de matanças. Não hajam motivos de matanças. Aqui estamos a querer, quando nós usamos o termo matanças, estamos a querer dizer que não hajam mais abortos, porque o aborto é um pecado abominável aos olhos de Deus. Sim. Esta é uma afirmação egoísta. A igreja aconselha o nascimento do feto. Sim. A terceira questão é do senhor Antônio Fernando. Muitas vezes os médicos deparam-se com um dilema: salvar a mãe ou o filho. E o mesmo só pode salvar um. Tem sido mais sensato salvar a mãe, pois poderá fazer outro. O que deve fazer o médico cristão católico? Esta questão é muito pertinente, e esta questão faz com que muitas das nossas mães sejam consideradas mesmo heroínas e santas. Por quê? Porque muitas vezes, sobretudo, as mães cristãs que vivem realmente a cristandade, não digo simpatizantes da Igreja Católica que vão à igreja e não têm nenhum compromisso com a igreja, sobretudo aquelas pessoas que entenderam que realmente o mais importante nessa vida é darmos a nossa vida em prol do nosso irmão. Dar a nossa vida em prol do nosso irmão. É verdade que em muitas realidades, em muitos casos destes, não tem sido tanto mais o médico ou a família, tem sido mesmo as próprias mulheres, as próprias mães a dizer assim: eu já vivi muito, convém que o meu filho viva. Isso é um martírio, meus irmãos. E realmente é isso. O martírio significa testemunho. Essa pessoa está testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Está a morrer, Jesus Cristo morreu e deu a vida. E morrendo desse modo, por assim dizer,
é um verdadeiro martírio. E essas pessoas, pela fé que nós temos, nós sabemos que já gozam da beatitude de Deus. Já gozam, por quê? Porque deram a vida. Não foram egoístas, deram a vida. Diante dessa situação, é verdade que um médico católico, a primeira coisa que deve fazer é dialogar com a família. Por quê? Porque a família nesse momento tem tido uma palavra. Mas a palavra determinante tem sido da gestante, nesse momento, tem sido da mulher, da mãe que está para dar a luz nesses momentos. E também gostaríamos de desejar, rezar por essas mães que têm dado a vida, dão a vida morrendo, por assim dizer, e imitam na radicalidade daquilo que Jesus Cristo fez. Morreu para dar a vida. É necessário morrer pelo outro, assim como Cristo morreu por nós. A estas mães consideramos heroínas e o martírio é bem-vindo para um cristão. Ainda acrescenta o Sr. Antônio Fernando: quem comete aborto deve ser afastado da igreja, da recepção dos sacramentos. Como a igreja tem tratado os cristãos que acorreram a esta prática? Ao longo da nossa exposição, nós citamos o Catecismo da Igreja Católica no seu número 2270. Falávamos nós que essas pessoas que querem substituir a graça por outra graça são afastadas da igreja. São afastadas da igreja através da excomunhão. Mas a excomunhão não é, por assim dizer, não querer mais o irmão. Não é isso. Mas é um período pedagógico que a igreja concede a seu fiel cristão batizado que tenha recorrido a essas atitudes abomináveis para se retratar, para se reconciliar com o Senhor e com a comunidade cristã. Porque essa pessoa não cometeu aborto, não, desculpa. Matou. Essa pessoa matou. E quem mata, só já na lei positiva, quem mata é o assassino. O mesmo ocorre também na lei natural. Porque o quinto mandamento da lei de Deus, o que diz? Não matar. E o aborto, por assim dizer, é um assassinato. Quando nós cometemos o aborto, matamos. Mas, muitas vezes, nós também, comunidade cristã, não ajudamos. Por quê? Porque somos mesmo nós a incitar o irmão, olha, senão não vai receber o sacramento, senão não sei o quê. E por quê? Porque nós vemos o sacramento não como uma graça. Vemos o sacramento como um momento para festejar, como mais uma oportunidade para abrirmos as nossas cucas, as nossas bocas e outros tipos de bebidas, irmãos. Vemos o sacramento como mais um momento. E até eu diria assim, como mais uma vez em que Deus será invocado. Como mais uma vez em que Deus será invocado. E isso leva a que as pessoas não encarem o sacramento como um dom, como uma graça. Então, quando eu não encaro o sacramento como um dom, como uma graça, é porque não tenho compromisso com a igreja. E quando eu não tenho compromisso com a igreja, não importa quem eu sou na igreja, eu mato. Porque quero me apresentar, me manifestar diante dos irmãos como sendo o bonzinho, o santinho ou santoca. Então, isso muitas vezes faz com que isso nas nossas comunidades é muito recorrente. Há muitos irmãos e irmãs que, se calhar alguns estamos assistindo nesse momento, cometem o aborto como se estivessem a mascar pastilhas. Quer dizer, isso é interessante. E comungamos, e está tudo bem, e louvado seja Deus, batemos palmas. Quer dizer, nós muitas vezes matamos e festejamos dentro do próprio templo do Senhor. É interessante, depois do derramamento de sangue, o que devia surgir seria a angústia, o que devia surgir seria o desespero, não os festejos. E os sacerdotes são poucos, e eles, diante da comunidade cristã, por assim dizer, não se dão conta de toda a realidade. Então, convém que nós, como cristãos autênticos, colaboremos com os nossos agentes da pastoral para que tais irmãos, tais irmãs,
possam ser realmente ajudados. A excomunhão é uma ajuda que a igreja nos concede para que o nosso coração seja cada vez mais limpo, verdadeiro e todo ele só para Deus. Sim. É necessário mover pelo outro. A igreja é comum a todos aqueles que acorrem a estas práticas condenadas, que são consideradas pecados. Terminamos com as questões, não é? Chegamos agora ao momento, não é? Quem tiver algumas questões pode fazê-las, né? E serão respondidas no momento oportuno. A vida, na verdade, é um dom de Deus. É nas Sagradas Escrituras que o homem encontra a sua plenitude. Nós somos pessoas já no ventre das nossas mães. Não é? Na verdade, a pessoa é pessoa em si mesma. O aborto é um mal, porque Deus escolhe os seus já no ventre de sua mãe. A não concepção, lá no tempo dos judeus, né? No Antigo Testamento, era vista como uma maldição. Não confundamos os conceitos, caríssimos irmãos. Não dissemos interrupção, mas sim assassinato. Porque se for interrupção, depois dá uma continuidade. Mas quando é assassinato, morreu e acabou. Então nós matamos, nós não cometemos uma interrupção. Quando pensamos em cometer um aborto, nós estamos a pensar em matar. O aborto, na verdade, mata mais que as guerras, ou seja, mata mais que as guerras mundiais. E nós estamos a ver a Terceira Guerra Mundial, porque nós matamos os nossos irmãos inocentemente. A igreja considera pecado o aborto. É pecado com Deus e com os irmãos. O útero de uma mãe é um lugar santo. É comparado com o sacrário. Deixemos esta prática. Quando pensamos em cometer o aborto, estamos a pensar justamente em matar. Aquele ou aquela que mata é um assassino, é um pecador ou uma pecadora. A lei é o grande dom de Deus ao seu povo. Deve orientar o agir livre do homem para o bem. Não há bem maior que a vida. Ela deve ser sempre preservada, não é? E todas as leis devem ser a favor dela. Todos temos direito à vida. Então, caríssimos internautas, nos acompanharam no nosso canal do Facebook, do YouTube, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, e aqueles que estão no WhatsApp, agradecemos pela vossa participação. Fazer recordar que nós somos de catequizantes rústicos. O nosso trabalho é ensinar, aprofundar, levar a todos a doutrina, incluindo questões sociais, a estrutura e a espiritualidade da igreja, levar Deus e a sua igreja a todos. Junte-se a nós, ajude-nos a promover este projeto, seja conosco verdadeiro anunciador de Cristo. Curta a nossa página no Facebook, subscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações. E para o próximo tema da nossa catequese será o cristão e as redes sociais. Será um tema apresentado pelo senhor filósofo Mariano Capuzzo, da Diocese de Viana da Paróquia de São Paulo. Agora vamos terminar com a oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de infinita bondade, autor de tudo quanto existe, entregamos nas vossas mãos as nossas vidas, os nossos projetos, de modo muito peculiar às mulheres do mundo inteiro, para que, confortados pelo manto maternal de Nossa Senhora,
sejamos fiéis, sejamos solícitos, sejamos conservadores e sejamos, sobretudo, protetores da vida humana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.